Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Isaac da UFPR de Palotina e hoje nós vamos falar sobre os alcenos e alcinos, algumas reações e características desses tipos de compostos. Nós vamos começar com os alcenos. Esse tópico ele é essencial, né, vocês terem visto as reações de eliminação, porque como vocês já viram nas outras aulas, as reações de eliminação estão intimamente ligadas com a formação de alcenos. Então, nós vamos falar bastante de reações de eliminação. Então, os alcenos, eles, como todos sabem, eles são hidrocarbonetos contendo uma ligação dupla carbono-carbono, sendo uma sigma e a outra pi. Nós podemos chamar eles também de olefinas, é o nome meio comum deles. Exemplos clássicos de alcenos é a vitamina A, onde nós temos duplas ligações alternadas, e o colesterol, né? Nós temos aqui uma ligação dupla na molécula de colesterol. Já os alcinos, eles são hidrocarbonetos contendo uma ligação tripla, lembrando que uma tripla é pi sigma pi. Tá? O nome comum deles é acetilenos, e alguns exemplos clássicos são o efavirenz, né, que é um antiviral e tratamento de AIDS, e o haloprogin, né, que é um antifúngico e um antisséptico, né, todas moléculas sintéticas. Nós estamos mais acostumados a utilizar o sistema cis e trans para alcenos, né? Porque o sistema cis e trans, ele é o sistema que é visto desde lá do ensino médio. Porém, quando nós trabalhamos com alcenos mais substituídos, o sistema cis e trans ele já não é muito adequado. O sistema cis e trans ele é muito útil para quando a gente está falando de alcenos 1, 2 de substituídos. Tá? O que significa esse 1, 2? É quando nós temos um substituinte que não seja hidrogênio na posição 1 e um substituinte que não seja hidrogênio na posição 2. Então, aqui, né, lembrando lá da ordem de prioridade, né, vocês dividam o alceno no meio, qual o que tem o maior número atômico desse lado é o cloro, qual o número atômico maior desse lado é o bromo, então os números atômicos maiores estão de lados opostos, então ele é trans. E se os números atômicos estiverem do mesmo lado, é cis. É bastante útil quando é 1, 2 de substituído. Outros exemplos aqui, né, um trans, onde nós temos em lados opostos, e um cis, quando nós temos em lados do mesmo lado. Outro exemplo aqui, né, nós temos, aqui eu já não estou mostrando o hidrogênio, nós temos um bromo para baixo e um outro ligante com bromo aqui para cima, então são de lados opostos, é trans, e quando eles estão do mesmo lado é cis. Isso é muito utilizado, né, os alcenos eles são muito conhecidos no caso do colesterol, né. Nós temos dois tipos, o LDL e o HDL, que é lipoproteínas de baixa densidade. Esse LDL não é o colesterol bom, e o HDL, né, que são as lipoproteínas de alta densidade, eles são muito interessantes, tá? E então aqui, né, tem um esqueminha aqui, né, o LDL acumulando gordura numa artéria e o HDL tentando retirar essa gordura, né? Então eles funcionam mais ou menos dessa maneira, tá? Quando nós temos alcenos mais substituídos, isso também vale para alcenos 1, 2 de substituídos. Mas é melhor utilizar o sistema EZ,
porque quando a gente tem alcenos disubstituídos, de trissubstituídos, ou até mesmo tetrasubstituídos, é um pouquinho mais difícil da gente perceber se é cis ou trans, né? Então aqui, ó, cloro é cis para CH3, porém é trans para o BR. Nesse caso, ele é cis ou é trans? Então daí veio a convenção de E e Z, que nós chamamos convenção de Kahn-Ingold-Prelog, que foram os três caras, eu acho que eram homens, eu não tenho certeza, que desenvolveram esse sistema de nomenclatura E e Z. Esse sistema é baseado no número do número atômico do átomo que está ligado, e quanto maior o número atômico, maior é a prioridade. Então o sistema E e Z ele também vale para quando as moléculas são cis e trans. Então quando os substituintes de maior número atômico estão de lados opostos, é E. Quando os números atômicos de prioridade estão do mesmo lado, é Z. Então a configuração E, lados opostos, né? Essa vem de uma palavra alemã que significa oposto. E a configuração Z vem quando eles estão do mesmo lado, tá? Também uma palavra alemã que significa junto. Alguns exemplos. Então aqui nós temos essa molécula, é um alceno trissubstituído, né? Porque nós temos 3 substituintes não hidrogênios. No carbono 2, o bromo ele tem um maior número atômico do que o carbono da metila, então ele está mandando aqui. E no carbono número 1, logicamente, o cloro tem um maior número atômico que o hidrogênio. Então os grupos de maior prioridade são bromo no carbono 2 e cloro no carbono 1. Então, se é bromo no carbono 2 e cloro no carbono número 1, eles estão de lados opostos, eles são E. Então, o nome dessa molécula fica E, entre parênteses, 2 bromo, 1 cloro propeno, né? O EN é de alceno. Porque os grupos de maior prioridade estão de lados opostos. Se a gente inverter o bromo com a metila, agora os grupos de maior prioridade estão do mesmo lado, e aí agora a gente tem que colocar a letra Z para descrever a posição dos substituintes nesse alceno. Tá? Um outro exemplo, né? A gente está passando para alcenos um pouco mais elaborados. Isso aqui é um alceno tetra substituído. Vocês estão vendo que nenhuma das pontas do alceno aqui nós temos hidrogênio. Então aqui como é que vocês veem? No carbono número 3 nós temos um bromo e um carbono aqui. Então o bromo ele manda. No carbono 4 nós temos um carbono ligado a 2 hidrogênios e mais um carbono, e um carbono ligado a 3 carbonos. Então isso daqui, o grupo terc-butil está mandando deste lado. Então os grupos de maior prioridade são bromo e terc-butil. Por isso que o nome dele tem o Z aqui. Então Z, 3 bromo, 4 terc-butil, 3 octeno. Qual é a estabilidade relativa desses alcenos? Os alcenos cis e trans eles não têm a mesma estabilidade. Então nós temos, eu estou falando cis e trans aqui porque nós vamos falar de substituídos agora, mas pode ser E e Z, tá? Então isso daqui é cis ou Z, e aqui é trans ou E. Então nós temos essa disposição desses substituintes. Nos alcenos cis, esses grupos grandes, né, que não são hidrogênio, geralmente existe um impedimento estérico entre eles, porque não são hidrogênios, então eles são maiores. Consequentemente, isso faz com que essa ligação dupla tenha uma certa tensão.
Então, alcenos cis, eles são um pouco menos estáveis do que os alcenos trans. Isso pode ser visto em calor da reação, né, que é o calor da hidrogenação. O calor da hidrogenação, né, a gente utiliza um alceno, enfim, gás hidrogênio, um catalisador específico de platina, e nós fazemos uma reação de adição, que a gente vai ver futuramente. Isso se chama calor de hidrogenação. Então, o ΔH, né, a variação de entalpia, é menos 120 kJ por mol. Então, nós temos esse calor aí. Se a gente for analisar a estabilidade, então aqui nós temos um alcano. Para fazer esse alcano a partir desse alceno mais hidrogênio, nós temos que gastar uma certa energia. Se a gente pegar esse alceno aqui, é monossubstituído. Se a gente passar para um alceno 1,2 dissubstituído, aí cis, né, nós diminuímos um pouco essa energia, porque ele já é dissubstituído. Porém, se nós passarmos também para um dissubstituído, só que na posição trans, a energia ela é menor, a energia liberada, liberada ela é menor. Isso faz com que nós comprovamos que alcenos trans são mais estáveis que alcenos cis, e nós também comprovamos que alcenos mais substituídos são mais estáveis que alcenos menos substituídos. Então nós temos uma certa diferença em kJ por mol de entalpia. Então a estabilidade relativa dos alcenos basicamente segue uma regra: quanto mais grupos alquila estiver presentes no alceno, ou seja, mais substituído for, mais estável ele será. Então segue uma regrinha aqui, tá? Estão separados por cores. Os alcenos tetra substituídos, ou seja, não tem nenhum hidrogênio nessas posições do alceno, eles são sempre os mais estáveis. Os alcenos trissubstituídos depois. Os dissubstituídos são três tipos: o 1,1 dissubstituído, 1,2 dissubstituído trans e 1,2 dissubstituído cis. E os monossubstituídos vêm depois, e os substituídos, né, que não são os não substituídos, eles são os menos estáveis. Alguns exemplos da estabilidade desses alcenos. Aqui nós temos um alceno trissubstituído. Para quem tem um pouco de dificuldade de ver essas substituições, vamos lá. Nesse carbono, nós temos um carbono com 4 ligações e não tem nenhum hidrogênio nessa posição. Esse carbono aqui está fazendo 2 ligações aqui e uma ligação aqui, então tem um hidrogênio que nós não estamos mostrando. Então, se só tem um hidrogênio nesse alceno e tem 3 substituintes, ele é trissubstituído. Aqui nós temos 2 substituintes desse lado e aqui nós temos 2 hidrogênios que não estão mostrados aqui. Então, se nós temos apenas 2 substituintes, ele é um alceno dissubstituído. Olha só, os alcenos trissubstituídos eles são mais estáveis que os alcenos dissubstituídos. Se a gente pegar alcenos cíclicos, nós temos um alceno trissubstituído aqui também, ó, temos 2 substituintes nessa posição e apenas um nessa posição, sendo que aqui tem um hidrogênio. E aqui nós temos um ciclo alceno dissubstituído, onde nós temos um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. Então o trissubstituído é mais estável que o dissubstituído. Falando de cicloalcenos, os cicloalcenos contendo 5 átomos de carbono ou menos somente existem na forma cis. Então ciclopropeno, ciclobuteno e ciclopenteno eles só são encontrados na forma cis, o que faz sentido, porque se eles fossem encontrados na forma trans, a tensão do anel seria tão grande que essa molécula não existiria. Para trans, né, cicloalceno,
eles têm um tempo de vida muito curto e não foram isolados, apenas identificados. Olha que estranho, né? Então aqui é um ciclo alceno cis, né? Os dois substituintes estão do mesmo lado. Se fosse trans, olha a torção que esse anel deveria ter, uma forma hipotética, né? É um anel muito torsionado para existir. Então, eles nunca foram isolados, eles foram detectados. Então, pode haver alcenos ciclohexenos trans, mas eles têm um tempo de vida muito, muito curto. Já o transcicloocteno, ele foi isolado e ele é quiral, né? Então, aqui, ó, o cis, cicloocteno, e os trans, ciclooctenos. Eles já foram isolados, gente, porque faz sentido, né? Quanto maior o tamanho do anel, existe uma maior probabilidade da gente encontrar os alcenos trans. Como que nós fazemos a síntese de alcenos? Por isso que foi muito importante, e é muito importante, vocês terem visto a aula de reações de eliminação. Geralmente nós sintetizamos os alcenos via reação de hidrohalogenação dos aletos de alquila, que são as reações basicamente E1 e E2 que nós vimos na aula passada. Então nós temos um aleto de alquila, né, um átomo de halogênio. Na presença de uma base, nós temos a eliminação e a formação do alceno. Porém, nós podemos sintetizar alcenos a partir de desidratação de álcoois. Nós temos um álcool aqui, se a gente tratar ele em meio ácido sobre aquecimento, nós também conseguimos fazer um alceno. Então nós já vimos isso, a dehidrohalogenação dos aletos de alquila. Geralmente ocorrem por um mecanismo do tipo E2, porém pode ocorrer por E1 também, se o substrato for terciário. O mecanismo a gente já viu, né? Uma base vem, tira um hidrogênio, esse par de elétrons migra formando a ligação dupla e o halogênio sai, no caso aqui uma E2, formando o alceno. Como que nós favorecemos esse mecanismo do tipo E2? Se a gente usar um aleto de alquila secundário ou terciário, vai favorecer E1, na verdade, né? E quando a síntese passar por um aleto primário, use uma base bem impedida, tá? Daí vai favorecer o mecanismo de eliminação. Dentro das eliminações, nós temos duas regras que essas regras elas são muito importantes para determinar a substituição desses alcenos. A primeira regra nós chamamos de regra de Zaitsev, que por exemplo, alguns exemplos de dehidrohalogenação. Se nós pegarmos o 2-bromo-propano e tratarmos com uma base forte, a ligação dupla pode se formar aqui ou aqui, não tem nenhuma diferença. Se nós pegarmos o 2-bromo-2-metil-propano, a ligação tripla ela pode se formar aqui, a ligação dupla ela pode se formar aqui, aqui ou aqui, não vai dar diferença no produto. Se nós pegarmos esse outro substrato, onde esse N é uma cadeia grande, né, que eu não estou especificando quantos átomos de CH2, quantos CH2 tem ali. Se o bromo estiver na posição terminal, tanto faz, né, sempre vai formar o mesmo alceno. Lembrando que se for por uma E2, a taxa depende tanto da concentração do substrato quanto da base. Agora, se nós tivermos um aleto de alquila onde essa base ela possa retirar hidrogênios em posições diferentes. Então aqui nós temos o halogênio, então esse é o carbono alfa.
Porém, isso daqui também é o carbono beta e isso daqui também é o carbono beta. Nós podemos ver que tem dois carbonos beta. Se retirar na via A, nós temos a formação de um alceno trissubstituído. Se tirar na via B, né, eu só separei em vias A e via B, nós temos a formação de um alceno 1,1 dissubstituído. Então, qual é a preferência aqui? Qual desses produtos vai ser majoritariamente formado? Um trissubstituído ou um dissubstituído? Né? Bom, lembra que eu falei para vocês em alguns slides atrás que os alcenos mais substituídos são mais estáveis? É isso que a regra de Zaitsev dá, que quando uma pequena base é utilizada, o produto majoritário é formado em maior quantidade, sendo que ele é o alceno mais estável. Então, ao mesmo exemplo anterior, nós podemos formar um alceno aqui ou um alceno aqui. Aqui daria um alceno trissubstituído, aqui daria um alceno 1,1 dissubstituído. Olha só, forma em maior proporção os alcenos trissubstituídos. Se a gente pegar um outro exemplo, esse exemplo ele é bem interessante. Nós temos o carbono alfa, isso daqui é o carbono beta e esse aqui também é o carbono beta. Então nós podemos tirar o hidrogênio desta posição ou o hidrogênio desta posição. Se nós tirarmos desta posição, a dupla ligação será formada aqui, podendo formar dois produtos, dois dissubstituídos, sendo que um é trans e o outro é cis. Mas vamos considerar um único produto dissubstituído com 69% de rendimento. Se a base vir tirar nesta posição, nós temos a formação minoritariamente de um alceno monossubstituído. Então a regra de Zaitsev diz: em reações de eliminação, o alceno mais estável é produzido majoritariamente. Então, sempre tende a produzir um alceno na medida do possível, né, quaternário, mas a síntese de alceno quaternário não funciona por esse meio, né? Então, alcenos quaternários, terciários, secundários trans, secundários cis e primários. O mecanismo, né, da reação E2 nós já vimos. Então ela ocorre dessa maneira, formando o alceno. O diagrama de energia também nós já vimos, porém esse diagrama de energia que eu quero mostrar para vocês, ele é muito interessante. Eu estou mostrando um haloalcano aqui onde nós temos dois carbonos beta. Então esse é o carbono alfa, nós temos este carbono beta e este carbono beta. Se tirar um hidrogênio dessa posição, a ligação dupla se forma aqui, vai formar um alceno trissubstituído. Se nós tirarmos um hidrogênio desta posição, vai formar a ligação dupla aqui e nós formamos um alceno dissubstituído. Olha como que fica o diagrama de energia. Se a gente tirar o hidrogênio nessa posição, então nós temos uma energia de ativação para que essa reação aconteça com seu respectivo estado de transição, e nós temos a formação de um alceno dissubstituído, tá? Só tem dois substituintes aqui, não hidrogênios, porque na outra ponta tem dois. Então tem uma determinada energia de ativação. Se a gente for a base vir e tirar o hidrogênio aqui para formar o trissubstituído, olha só o que acontece com o diagrama. Ele tem uma menor energia de ativação, o estado de transição correspondente, e o produto ele também tem uma menor energia livre. Então significa duas coisas. O alceno trissubstituído, ele é um produto mais estável que o monossubstituído, e também para formar o trissubstituído nós precisamos partindo do mesmo reagente, nós precisamos de menos energia do que para um
para formar o produto dissubstituído. É isso que diz a regra de Zaitsev. Geralmente os alcenos mais substituídos, eles são formados. Porém, se a gente tiver no laboratório e nós quisermos fazer o contrário da regra de Zaitsev, nós quisermos fazer o alceno menos substituído, como é que a gente maneja essa reação química para formar o alceno menos substituído? Nós se baseamos na regra de Hoffman. O que essa regra de Hoffman diz, né? Bom, a maioria das reações de eliminação segue a regra de Zaitsev que a gente já viu, que é a formação do alceno mais substituído. Porém, em algumas condições, o produto de eliminação majoritário pode ser o menos substituído. Como que nós podemos fazer o menos substituído ao invés do mais substituído? Usando uma base impedida, uma base forte, uma base grande, ou seja, uma base impedida. Olha só esse interessante exemplo. Se nós tirarmos um hidrogênio aqui, forma um alceno trissubstituído. Se a gente tirar um hidrogênio aqui, forma um alceno monossubstituído. Desculpa, se a gente tirar aqui, forma um alceno dissubstituído, e aqui nós formamos um alceno monossubstituído. Se nós utilizarmos uma base pequena, a base pequena ela consegue, apesar do maior impedimento estérico da molécula, ela consegue chegar nesses hidrogênios mais internos, porque ela é pequena, fazendo a formação do produto mais substituído sendo majoritário. Porém, se a gente utilizar uma base volumosa, a base volumosa ela tem um pouco mais de dificuldade de chegar aqui e ela prefere chegar nas periferias da molécula. Então, nós temos um alceno monossubstituído em maior porcentagem. Se a gente expandir essa molécula, ela é basicamente assim. Então, a base, quando ela é muito volumosa, né, ela tem dificuldade de chegar nos hidrogênios mais internos e prefere os hidrogênios mais externos. Então, quando nós utilizamos uma base pequena, a base pequena ela consegue tranquilamente chegar aqui. Porém, quando nós utilizamos uma base volumosa, esses dois substituintes aqui, eles causam um grande impedimento estérico nessa posição, dificultando essa base volumosa chegar mais na região central da molécula, preferindo reagir nas posições periféricas. Dessa forma, nós favorecemos a formação de alcenos menos substituídos. Isso é a regra de Hoffman. Ou um grupo volumoso perto do grupo de saída. Então aqui nós temos um bromo e nós utilizamos uma base pequena, forte e pequena, porém olha esses hidrogênios. Eles estão muito impedidos, porque aqui nós temos um bromo, aqui nós temos uma metila, aqui nós temos uma metila e aqui nós temos uma metila. Então, mesmo a base sendo pequena, ela tem dificuldade de chegar nessas posições mais centrais da molécula. Lembrando, gente, isso aqui é uma projeção bidimensional, tá? O correto é ver numa projeção tridimensional. Então, esse hidrogênio beta, ele é mais impedido. E esses hidrogênios beta também, né? Eles são menos impedidos. Então, se a gente utilizar uma base forte e pequena, dependendo do impedimento estérico do substrato, nós também favorecemos o produto de Hoffman, né? O produto menos substituído. Então, a regra de Zaitsev e a regra de Hoffman. Então, alguns exemplos. Olha só que interessante. Nós pegamos um haloalcano, que pode ser formar produtos, se a gente formar uma ligação aqui, forma um dissubstituído, se a gente tirar aqui, forma um trissubstituído. Se a gente pegar uma base forte e pequena, favorece o produto de Zaitsev, ou seja, o produto do alceno mais substituído. Porém, se a gente pegar uma base
forte e impedida, aí já favorece o produto de Hoffmann, que é o alceno menos substituído. Outros exemplos, nós temos esse hidrogênio um pouco mais interno na molécula e esse hidrogênio um pouco mais periférico na molécula. Se a gente colocar uma ligação dupla aqui, nós temos o produto de substituído. Se a gente colocar a ligação dupla aqui, nós temos o produto trissubstituído. Então, se nós utilizarmos uma base pequena, ela consegue chegar aqui formando majoritariamente o produto de Zaitsev. Porém, se a gente utilizar uma base impedida, aí ela já tem mais dificuldade de chegar na posição do hidrogênio A e chega mais na posição do hidrogênio B, e aí nós favorecemos a produção do alceno de Hoffmann. Depois eu mostro para vocês alguns exercícios que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Só vou explicar mais ou menos como é que vocês fazem esses exercícios aqui. Então, por exemplo, nós temos um haloalcano. Como que vocês vão fazer? Vocês vão identificar qual é o carbono alfa. Esse carbono alfa está ligado a esse carbono beta e esse carbono beta. Lembrando que aqui nós temos um hidrogênio aqui também. Se nós tirarmos um hidrogênio daqui, vai formar um alceno monossubstituído. Se nós tirarmos este hidrogênio daqui, vai formar um alceno trissubstituído. O alceno mais substituído, nesse caso o trissubstituído, é o produto de Zaitsev, e o menos substituído, no caso o monossubstituído, é o produto de Hoffmann. Aqui eu quero só que vocês desenhem, tá? Quem que é o produto de Zaitsev e quem é o produto de Hoffmann? Nesse exemplo, quem que é o produto de Zaitsev e quem é o produto de Hoffmann? E assim sucessivamente. No outro problema, num outro exercício, eu quero que vocês representem o produto principal esperado quando é tratado com etóxido, base forte que não tem impedimento estérico, dando uma E2. Então, aqui vocês têm que fazer a projeção de Newman entre esses dois substituintes, então desenhar todas as projeções de Newman aqui. E a resposta final, lembrando que nós temos uma base forte pequena. Então, nessas colunas aqui de respostas finais, vocês vão dar o produto de Zaitsev, tá? Que é o alceno mais substituído. Aqui nós temos uma desidratação de álcoois. As desidratações de álcoois também seguem as regras de Zaitsev, primordialmente falando. Então, sempre quando nós tivermos uma desidratação de álcool com ácido, o produto principal ele sempre vai ser o produto de Zaitsev. Tá? Então, aqui vocês devem desenhar o produto de Zaitsev e no produto secundário vocês devem desenhar o produto de Hoffmann. Aqui eu quero que vocês identifiquem os mecanismos esperados em cada caso. Não precisam desenhar os mecanismos. Por hora, identifique quais apenas são. O que eu quero que vocês façam nesse exercício? Por exemplo, essa molécula aqui, nós temos um substrato primário tratado com uma base forte, pequena. O que vai acontecer? Quais são os produtos aqui? Lembrando que uma base pequena num substrato primário pode ser por uma P2 ou uma SN2. Aqui já é uma desidratação de álcool. Aqui, como o nucleófilo é muito fraco, prefere fazer uma substituição do tipo SN1. Aqui é um nucleófilo forte, porém também é uma base forte também, então favorece uma SN2 e um pouquinho de uma E2. Aqui já favorece uma SN1 ou um pouquinho de uma E1. E eu quero que vocês pensem em todos esses tipos aqui, né? E não identifique os produtos principais e secundários, se tiver os produtos secundários em cada uma dessas reações. Então, se a gente pegar esse substrato e tratar com isso daqui, o que vai dar? Se nós pegarmos esse substrato e tratar com essa base ou esse nucleófilo aqui, o que vai dar? Então, é basicamente isso que eu quero que vocês façam, tá?
Também aqui identificar os produtos principal ou secundário, se tiver secundário, em cada uma dessas reações. Vocês viram que aqui, nesses problemas, nós podemos, a reação ela pode ocorrer, né, de diversos mecanismos. Pode ser uma SN1, pode ser pode ser uma SN1, pode ser uma E1, pode ser uma SN2 ou uma E2, tá? Então, tem tudo essas variantes. Então, vocês têm que pensar muito bem, olhar no livro, lá nos capítulos de substituições e eliminações, pensar muito bem quais são os produtos que isso daqui pode formar. Ok, pessoal? Então foi uma breve introdução sobre os alcenos e alcinos, como que nós fazemos eles, basicamente uma revisão, né, das últimas aulas aí, e em breve eu vou disponibilizar para vocês as próximas aulas de continuação dos alcenos e alcinos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer coisa, só me escrevam aí. E um grande abraço e até breve. Tudo de bom.